Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco todos os dias, né? É maravilhoso poder estar aqui esta noite, mais um culto de missões, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E eu quero deixar uma pequena palavra, que se encontra no capítulo de número 13, do versículo 1 do livro de Mateus. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, o irmão Daniel me passou a oportunidade para contar um pequeno testemunho à igreja, né? E no decorrer da minha caminhada cristão, né? E se eu for abrir um livro para escrever, eu tenho vários testemunhos a ser contado, né? Graças a Deus. Desde o momento em que aceitei a Cristo até os dias de hoje, né? Só da gente estar aqui hoje de pé, já é um testemunho de vida, né? A gente está aqui na casa do Senhor hoje, respirando, podendo respirar, né? E glorificar o nome do Senhor, já é um testemunho para nós, né? Mas eu quero fazer uma pergunta enquanto eu vou ler essa pequena parábola. Eu quero lhe fazer uma pergunta, eu quero que você mentalize na sua cabeça e pense, né? Você lembra do seu chamado? Você lembra aonde você estava quando você aceitou a Cristo? Você lembra de que forma você estava quando Jesus te chamou? Você lembra qual foi o dia, qual foi o momento, qual lugar que você estava quando foi pregada a palavra para você, ou simplesmente quando você se achegou a Cristo? Fica essa pergunta no ar para você meditar e para você pensar. A palavra do semeador nos diz assim: naquele dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, e de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saiu porém o sol e a queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram. E outras, enfim, caíram em boa terra, e deu frutos a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então nós vemos aqui uma palavra do Senhor Jesus, uma pequena parábola, uma história, que foi contada à multidão que ali estava sentada. Eu relembro que no ano de 1999, primeira vez que eu aceitei a Cristo, eu morava perto de uma cidade chamada pelo nome de Aragoiânia, próximo a Goiânia. E eu estudava nessa cidade. E eu morava no setor de chácara, e eu tinha que sair de Aragoiânia, desse setor de chácara, para ir até Aragoiânia estudar, e voltava novamente. E eu ia numa Kombis, né? E ao chegar lá, em Aragoiânia, eu tive meu estudo, tudo, né? E voltei. Ao retornar, a Kombi sempre me deixava próximo a uma represa. E ao descer dessa Kombi e passar por esta represa, eu escorreguei e caí dentro dessa represa. Eu só não morri naquele momento porque não era o plano de Deus ali de me deixar sucumbir naquele momento, né? E eu consegui me agarrar em alguns vergalhões que ali estava próximo à represa e consegui sair daquela represa. E continuei correndo, e a chuva começou a cair. E eu morava aproximadamente 1 quilômetro longe dessa represa. E eu corri. Quando eu cheguei próximo a uma encruzilhada, eu escutei uma voz. E por escutar essa voz, eu parei. Eu achei que alguém estava me chamando. Mas ao ouvir essa voz que estava vindo atrás de mim, era uma voz diferente. Parecia uma voz das trevas mesmo, sabe? E essa voz falava aos meus ouvidos assim: você é meu, você me pertence. E naquele momento ali eu paralisei. Eu não consegui correr mais. As minhas pernas fixaram ao chão e eu não tive força para correr. E naquele momento eu senti como que algo, ou um vulto, alguma coisa estava aproximando de mim. E eu, simplesmente paralisado ali naquele momento, né? Senti como se um clarão batesse ao meu lado. E ao sentir esse clarão, essa luz tão forte, essa luz falava no meu outro ouvido: ele não é de você, ele pertence a mim. E neste momento, eu consegui destravar as minhas pernas, a escuridão que estava nas minhas costas sumiu, e eu consegui correr para onde eu morava. E ao chegar próximo à casa onde eu morava, eu nem a porteira eu abri de tanto medo. Eu pulei a porteira ali da chácara, entrei para dentro, e ao chegar na área onde estava sentado meu pai, ali numa rede, estava cantando a harpa, né?
E eu passei por ele todo trêmulo, branco, né, pálido. E ele simplesmente virou para mim e falou: o que aconteceu? E eu falei: nada não. E ele falou: fala o que aconteceu. Eu falei: nada. Peguei e entrei para dentro, né, e simplesmente não dei assunto. Quando eu tomei um banho, que eu voltei, retornei à área, falei com ele, falei assim: ó, o que aconteceu foi o seguinte, aconteceu isto. Ele falou assim: a hora que estava começando a chover, eu me lembrei que você estava vindo da escola. E eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus para que te guardasse e te trouxesse em paz até aqui em casa. E eu falei para ele, ele falou assim: ó, Deus tem um chamado na tua vida. Você tem que aceitar a Cristo. E eu falei para ele: mas eu não gosto de cristão, eu não gosto do evangelho, eu não gosto de quem processa a fé religiosa. E ele falou assim: mas você tem um chamado, e esse chamado é para hoje. Aí ele falou assim: você vai comigo hoje pro culto? Eu falei: não vou, não gosto. Você vai sozinho. Aí peguei, não dei muito assunto, saí. Quando foi próximo ao culto, algo me tocou. Eu falei assim: eu vou com você então. Aí falou: você vai? Eu falei: vou. E hoje eu quero fazer um propósito então com Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero ver se essa diferença que faz na sua vida, faz na minha também, ao ser cristão. Aí ele pegou e falou: tudo bem, então nós vamos para esse culto. E era um culto numa chácara ali, próxima, né? Nós saímos daquele lugar, né, de a pé. E quando começamos a caminhar uns 500 metros, começou a chover. Eu falei: não, vamos voltar para trás, não é para mim ir. Ele falou: não, nós vamos, nem que seja debaixo de chuva. Hoje você falou que vai fazer um propósito, então vamos. E eu continuei, caminhei, mas ele... De repente passou um irmão num fusquinha. Aí esse irmão passou por nós, parou ali de frente, falou: vocês estão indo pro culto? Ele falou: nós falamos: sim, estamos indo pro culto. Aí ele falou assim: entra aí que eu vou te dar uma carona. Falei: tudo bem, nós entramos. Quando nós sentamos no Fusca, o Fusca apagou. Não queria pegar de jeito nenhum. Eu falei: não é pra mim ir pra lá, deixa eu quieto aqui em casa aqui. Não é pra mim ir, hoje não é pra mim ir. Ele falou: não, nós vamos. Nós descemos, fomos empurrar o Fusca e tentando fazer esse Fusca pegar, e esse Fusca não pegava de jeito nenhum. E nós já estávamos tudo lameado, né? Porque estrada de terra, roça, vocês sabem como é que funciona. Falei: não, já tô tudo sujo, eu não vou pra esse lugar mais não, vou ficar quieto aqui. Aí ele falou assim: nós vamos hoje sim, você disse que tem um propósito com Deus, quer fazer um propósito, né? E nós vamos para esse culto. Eu falei: não vou. Ele falou: vai. Eu falei: então tá bom, então vamos. E continuamos caminhando. E aí, quando a gente chegamos na chácara onde estava tendo culto, já estava no momento da pregação já. E ao finalizar aquela pregação, o pastor que estava ali fez o apelo, e naquele dia eu aceitei a Cristo. E no momento que eu aceitei a Cristo, o irmão do Fusca chegou. Aí eu falei assim: então tá bom, hoje eu fiz um propósito com Deus de aceitar a Cristo, né? E aceitei a Cristo. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quero dizer para vocês, talvez da forma que Cristo te chamou, não foi da mesma forma que me chamou, né? Talvez você foi criado num berço evangélico, você cresceu no meio evangélico, né? E já veio para a igreja. Ou talvez, no momento de dor, de tristeza, de angústia, você aceitou a Cristo. Ou talvez alguém pregou a palavra para você lá fora, você foi resgatado, né, lá fora, e veio para os pés do Senhor, né? Mas eu quero dizer para vocês, como o apóstolo Paulo diz aos irmãos lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 35, em que ele diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Se você está aqui hoje, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você talvez está pensando em afastar dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você hoje, esta noite, nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Como o apóstolo Paulo diz aos irmãos aqui em Romanos, que nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, o perigo ou a espada, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, se Cristo tem uma chamada para você, se Cristo te escolheu para estar aqui, continue servindo a Cristo, independente das circunstâncias, independente do que vier. Assim como a palavra do semeador, a palavra foi lançada, foi semeada, né? Nós pregamos a palavra, semeamos a palavra. Talvez ela não germine hoje, mas com o tempo ela vai germinar, né? Assim como foi pregado para mim, né? Eu escutei palavras, eu não gostava do evangelho, não gostava das pessoas cristãs, e meu pai sempre esteve ali orando por mim, sempre esteve ali pregando a palavra para mim, e eu não dava muito assunto ao que ele estava dizendo ali, mas aquilo ali foi implantando ao meu coração, e eu, sem perceber, aquilo ali começou a germinar no meu coração, e chegou um momento em que Deus me provou pessoalmente em que ele existe,
em que Ele tinha um chamado na minha vida, em que Ele tinha um propósito na minha vida, em estar na sua casa servindo a Ele. E por isso que eu te perguntei no começo, não sei como é que foi o seu chamado, não sei de qual forma você estava quando Cristo te chamou, mas se você está pensando em parar, desistir, ou está pensando muitas das vezes em se ausentar, porque a tribulação, a angústia talvez tenha te sufocado, eu quero dizer para você, não pare, continue, porque Cristo, Ele tem um chamado na tua vida, e Ele tem um propósito para você, assim como Ele teve um propósito para a minha vida naquele dia, também Ele tem um propósito na vida de cada um, independente do jeito que você chegou, independente da forma que você está, o chamado na sua vida continue a crer ao Senhor, e Ele vai te dar vitória, amém?